Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, apenas um versículo. Nós poderíamos ler um pouco mais, mas eu estava estudando aqui, e eu vi que é um versículo apenas, que é o versículo 14. Evangelho de João 1,14. João 1,14. Esse texto, ele traz grandes verdades. Eu queria destacar pelo menos 3 aqui para a nossa meditação. Vamos ler juntos a versão que está na tela. A versão que está na tela é a NVI. Então vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Na versão Almeida, revista e atualizada, ele substitui, em vez de falar a palavra, já está lá na tela, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Irmãos, esse é um dos versículos que vale a pena a gente decorar. Ele é um versículo simples, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto faz parte do prólogo, do preâmbulo, da introdução do Evangelho de João. O Evangelho de João, dos versos 1 a verso 18, vai apresentando este que é o verbo de Deus. Nós aprendemos já há 2 quartas-feiras atrás, né? Esse verbo de Deus que a NVI traduz na língua portuguesa, a palavra de Deus, que na sua versão original, na língua original, a língua grega, é esse logos. E a gente sempre volta para falar do versículo 1, para falar que é esse logos, que na cultura e o entendimento hebraico do Velho Testamento, eles entendiam que é a sabedoria de Deus que criou esse universo, eles chamavam de logos. E na cultura grega, dos filósofos, eles entendiam que esse logos é a força que estava por trás e regendo todo o universo. Então, entre a sabedoria judaica e o conhecimento grego, que eles chamavam de logos, simplificando bem, viu, irmão? Reduzindo bem, só para a gente entender. João vem e diz, essa sabedoria que criou o mundo e esse conhecimento que está por trás do todo o universo, que os gregos não sabiam explicar, mas sabiam que tinha, João diz o seguinte, é Jesus. É o verbo que estava no princípio com Deus, era Deus, e ele criou todas as coisas. Então, ele é o Logos eterno, é Jesus, estava com Deus desde o princípio. E aí nesse verso 14, ele resume mais uma vez a respeito desse verbo, trazendo 3 verdades para nós. Primeiro, o verbo se fez carne. E o que é o verbo se fez carne? Jesus encarnou-se. Jesus se tornou homem. Segunda verdade que esse texto apresenta, Jesus, além de se tornar homem, como homem, ele revelou a glória de Deus. Terceira verdade que esse único versículo apresenta para nós é que esse homem que revelou a glória de Deus, revelou o próprio Deus, plenamente o Pai. Jesus revelou-se como homem, Jesus revelou a glória de Deus e Jesus revelou o próprio Deus. Então vamos por parte. Primeiro, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo se fez carne. Significa o quê? Vocês já sabem, mas nós precisamos enfatizar algumas verdades que estão no entorno desse conhecimento. O verbo se fez carne significa que Jesus, ele virou, né? Nasceu do ventre de sua mãe Maria, e cresceu e viveu até o dia da sua morte como
homem, 100% homem. O Verbo se fez carne, já é a segunda vez que ele fala aqui nesta verdade, é que há uma verdade teológica que é muito importante para a nossa fé. Jesus assumiu 100% da natureza humana. Jesus era real. Jesus não era uma aparência, como diziam alguns que falavam que ele tinha aparência de homem, mas não era homem. Não, ele era homem sim. Tanto que quando furaram as mãos de Jesus e os pés, e furaram a lança no lado dele e colocaram nele uma coroa de espinhos, sabe o que aconteceu? O que é que saiu dele? Sangue. Se Jesus não fosse real, irmãos, ele não teria sangrado. E o Velho Testamento vai dizer, e a ciência vai comprovar, que a vida está no sangue. Tanto que quando alguém se acidenta, né, e o acidente é muito grave, a primeira providência que tem que tomar é o quê? Estancar o sangue. Porque se a pessoa perder muito sangue, o que acontece com ela? Ela morre. Porque o sangue, e nele está a vida. Então, primeira evidência de que Jesus era de verdade. Ele sangrou. E ele sangrou, tem um sentido espiritual, porque ele sangrou, né? Ele derramou o seu sangue, e ao derramar o seu sangue, ele estava derramando a sua própria vida em nosso favor. Então, quando diz o Verbo se fez carne, Jesus se encarnou, ele não era uma aparência, ele era real. Se ele estivesse agora no meio de nós, se nós vivêssemos naquela época, quando acabasse o culto, a gente podia ir lá na porta cumprimentar Jesus, abraçar Jesus, perguntar a Jesus, convidar ele para tomar um café com a gente, almoçar com ele. Ele fez isso várias vezes enquanto estava nessa terra. E alguém pode perguntar, mas por que isso é enfatizado? Porque tem gente que não crê. E João, aqui no Evangelho e também nas suas cartas, ele escreve para combater o falso ensino que deu origem lá ao gnosticismo, dizendo que não, Jesus não era homem, não. Não é possível que Jesus fosse homem. O homem é fraco, o homem é frágil, o homem é falível, o homem é pecador e Deus é santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em Jesus, isso aconteceu. E eu sempre gosto de enfatizar, porque esse é um estudo bíblico, a maioria de vocês aqui já tem bastante conhecimento bíblico, mas o nosso papel é reforçar, às vezes, até o óbvio para o crente. E o que é o óbvio para o crente? Jesus encarnou-se. E o que é o óbvio, ou deveria ser o óbvio para nós que somos estudantes da palavra e seguimos a Jesus? O fato de Jesus encarnar não foi assim uma opção, uma alternativa. Tenha 10 alternativas, vamos escolher uma. Deixa Jesus encarnar. A encarnação de Jesus, ela é e foi essencial para a nossa salvação. Por quê? Jesus homem e Jesus Deus. Numa única pessoa. Quando Jesus morre na cruz e derrama o seu sangue, ele permite que você e eu, que somos apenas homem, no sentido geral da palavra, homem e mulher, possamos um dia nos aproximar de Deus. Por quê? Porque o Deus se transformou num homem, encarnou-se. E no Velho Testamento vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem separa o homem de Deus é o pecado. Para aproximar novamente o homem de Deus, precisa resolver esse problema do pecado. E como é que resolve esse problema do pecado? Quando o pecado é pago. Alguém tem que pagar essa conta, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus, o homem-deus e o Deus-homem, morre, ele morre sem pecado, para que nós, que quando morremos com pecado, porque nós somos pecadores, possamos um dia estar com Deus, nosso Pai, com a dívida paga. Quem está entendendo diz amém. Então, irmão, não é assim, Jesus é um dos, podia ser outro, tem tanta religião nesse mundo. Jesus nem precisava ter morrido, ele nem precisava ter encarnado. Precisava.
Precisava, porque Deus falou que ia fazer isso, ele ia resgatar a sua criação caída, assumindo o lugar daquele que caiu. Eu e você. Então, quando ele diz o verbo se fez carne, teologicamente, biblicamente, soteriologicamente, né, que é a doutrina da salvação, ela faz toda a diferença, porque alguns vão dizer que Jesus é um espírito evoluído. Não, Jesus é Deus. Alguns vão dizer que Jesus é um bom homem. Não, Jesus não é um bom homem, Jesus é Deus. Porque bons homens, tem alguns por aí, a gente conhece alguns, mas nenhum deles pode nos salvar. Só Jesus. Ele não era um espírito disfarçado de homem. Eu não sei se alguém aqui já teve uma visagem. Sabe o que é visagem? Os nordestinos sabem o que é uma visagem, né? Viu um fantasma. Teve uma visão, aí se assustou. Eu nunca tive e nem quero ter. Recentemente eu soube de alguém que estava tendo, perguntou para uma terceira, nem lembro onde foi ontem, eu nem lembro, depois vocês me ajudam aí, não importa. Fulano está preocupado porque está vendo coisas. Falei, fala para ela duas coisas. Primeiro, pode ser, como é o nome daquele que a ciência fala quando a pessoa começa a ver coisas? Não, mas não é esquizofrenia, quando a pessoa... Alucinação. Pode ser alucinação, pode ou não pode? A pessoa está meio atrapalhada, está com problema de esquizofrenia, ou então está doente, tá vendo? Ou pode ser o diabo. A Bíblia diz que o diabo se transparece num anjo de luz, para ele parecer um fantasma, é 2 minutinhos. Agora, eu e você, primeiro, não precisamos nos preocupar com visagem. A não ser que você esteja com problema de alucinação. Aí você precisa procurar um psiquiatra, tomar um remedinho e se tratar, porque pode acontecer com crente. Agora, a gente não crê em fantasma, porque o nosso Jesus não era um fantasma, ele era Deus real. A gente crê em anjo. De vez em quando eles apareceram aí no Velho Testamento, no Novo, e no Apocalipse ele apareceu no Velho, depois eu não sei mais quando ele apareceu. Mas a Bíblia diz que é possível que ele tenha aparecido para um de nós aqui. Porque o livro de Hebreus diz que, sem querer, alguns hospedaram anjos. Então eu posso ir na sua casa tomar um café, de repente eu sou um anjo e você nem está sabendo. Não sou não, sou de carne e osso mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Deus não trabalha com assombração. Deus não trabalha com alucinação. Deus não trabalha com visões. Deus trabalha com uma pessoa real. Jesus é real. Jesus veio, ele se encarnou mesmo. E quando um anjo aparece aqui a colar na Bíblia, a turma até se assusta. Aí ele falou, não tem mais, eu sou um servo de Deus, já aconteceu. Mas anjo nenhum salva ninguém. Então não se preocupe com uma alucinação, a não ser que você esteja tendo, precisa procurar um médico. Se você tem Jesus e tiver alguma coisa estranha, pastor, eu vi uma coisa estranha na minha casa, vai saber. Repreende em nome de Jesus. Repreende, irmão. Não se preocupa, não. Repreende. Porque existe, quando é de origem diabólica, demoníaca. Existe. Eu não quero ver nem quero que você veja. Mas se aparecer, na dúvida, você fala, volta de onde você veio, porque eu sigo um Deus real, não uma alucinação, nenhuma visão espiritual ou não. Amém, irmão? Então a gente não está se andando nesse mundo assustado com demônio, nem com espíritos, nem com visagem, como diz o nordestino. Não, nós estamos andando pela fé num Cristo que veio, se encarnou, morreu e ressuscitou, está vivo. Está entre nós nesta noite. E também está morando no nosso coração. A encarnação de Jesus mostra-nos um Deus real. Amém? E ela vai mostrar para nós que foi o próprio Deus se transformando num homem. E a Bíblia, e o texto vai dizer para nós em seguida, o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Essa palavra habitou no texto original, que está traduzido como habitou, e na NVI também está como habitou, né? Viveu entre nós. A palavra original, ela, se a gente for traduzir ao pé da letra, ela é a palavra, bom, em grego aqui é eskenosen. Não precisa decorar. Mas uma coisa você precisa saber. A tradução literal é tabernaculou. Tabernaculou, lembra alguma coisa para você? No Velho Testamento, como é que Deus vivia no meio do povo e se manifestava? No tabernáculo. Aquela tenda no meio do povo que Moisés construiu, orientado por Deus. Então, quando Deus acompanhava o povo, ele acompanhava por meio do tabernáculo. E aí, quando o povo de Israel, peregrinando no deserto, Deus falava, pode ir, o que eles faziam com o tabernáculo? Desmontava, levava até o próximo destino e montava de novo. Por quê? Porque Deus disse, eu estarei com vocês. Teve uma hora na história do Êxodo que o povo foi tão desobediente com Deus que Deus falou para Moisés, para mim chega, vou destruir esse povo e vou começar tudo de novo com vocês, Moisés. E Moisés falou, Senhor, não faça isso. Não faça isso, se for o caso, tira até meu nome no livro da vida. Tem misericórdia. E Deus teve misericórdia. E mais tarde Moisés vai dizer, o Senhor precisa caminhar conosco. Se o Senhor for, a gente não vai. Então esse tabernáculo do Velho Testamento era o sinal da presença de Deus, que foi traduzido para nós como viveu entre nós, habitou entre nós, significando a presença de Deus no meio do povo de Israel. Agora, hoje, com Jesus, nós não precisamos de um tabernáculo para ter Deus conosco. Nós não precisamos de um templo que substituiu o tabernáculo, que o templo, inclusive, já foi até destruído. Jesus habitou conosco, tabernaculou conosco e está conosco até hoje. Então, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e continua habitando. O que a gente pode aprender agora? O tabernáculo foi substituído por uma pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus no meio de nós, que eu não sei, não é essa cantata que eles estão ensaiando, não, é outra, mas existe uma cantata chamada Deus Conosco. O que é Deus conosco? Deus tabernaculou. Deus está no meio de nós. O que isso ensina para nós? O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus presente. É um Deus próximo. Isaías 57:15, eu vou ler para você. Pois assim diz o alto sublime que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas também habito com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Então eu gosto desse versículo, porque ele diz o seguinte, eu habito num lugar alto e santo, e é verdade, porque Deus é santo, está no seu trono de glória, mas também habita com aquele que tem o coração humilde, contrito, humilde de espírito. Então, essa primeira parte desse versículo diz, Deus entrou na nossa história. Deus sabe o que é ser gente. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que você está passando aí. Às vezes a gente passa por algum problema e alguma pessoa menos sábia chega na gente e fala, para com isso. Por que você está chorando? Por que você está amuado? Por que você está triste? Por que você está desanimado? Vai viver o que eu estou vivendo para você saber como é que eu estou triste. Vai passar o que eu estou passando para você saber por que eu estou meio desanimado. Vai experimentar o que eu estou experimentando para saber por que eu estou nessa situação. Por que a pessoa fala isso? Porque ela não sabe, ela não está em você. Só você sabe.
Agora eu vou falar uma coisa que você fala de vez em quando. Só eu e Deus sei. Deus sabe. E o livro de Hebreus diz que Deus sabe, através de Jesus, né, o que é padecer. Você já se decepcionou com alguém? Jesus também. Você já foi ameaçado? Jesus também. Você já foi colocado numa situação que você não via saída? Jesus também. A diferença é que Jesus encarnado, além de ser Deus, ele era homem, e como homem ele nos ensinou uma coisa: tudo ele colocava nas mãos do Pai. Mas ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sofrer, ele conhece a nossa dor. Então o cristianismo não é apenas uma filosofia. É bom a gente deixar isso claro. O cristianismo é a história de Deus vindo ao encontro do homem, estando no meio de nós. Mas nesse mesmo texto, por isso que um versículo só já é bastante coisa, porque o tempo está passando, ele fala uma outra coisa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. A glória de Deus no Velho Testamento, ela se manifestava de forma extraordinária. Ela se manifestava na nuvem, quando o povo de Israel estava no deserto durante o dia. Ela se manifestava no fogo, uma coluna de fogo, quando o povo de Israel estava ali peregrinando durante a noite. A glória de Deus se manifestou no templo. Vocês já ouviram essa expressão, Shekinah? Quando Salomão consagrou o templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. É o Shekinah de Deus. A glória do Senhor encheu o tabernáculo também. Agora, nós aqui não estamos no deserto, não tem uma nuvem na nossa cabeça durante o dia, e nem tem uma coluna de fogo durante a noite, e também a gente não experimenta essa glória de Deus como aconteceu no tabernáculo e no templo. Porém, a glória de Deus está nesse lugar. Quem crê diz amém aí. Por quê? Porque Jesus está nesse lugar. João diz, nós vimos a sua glória. Ele viu o próprio Deus encarnado. E João, né? E Pedro e Tiago ainda tiveram um bônus no Monte da Transfiguração. Quando eles subiram no monte, Jesus se transfigurou. E aí ele viu a glória de Deus. Então, a glória de Jesus aparece nos seus milagres, a glória de Jesus aparece nas suas curas, a glória de Jesus aparece na sua autoridade, há poder no nome de Jesus, no caráter, e a glória de Jesus apareceu na sua morte e também na sua ressurreição. João viu tudo isso. Então essa glória não ficou restrita a João. Nós também podemos ver a glória de Deus. Algumas pessoas pensam que ver a glória de Deus é que Deus vai descer e uma fumaça vai aparecer assim do chão. Quando sai uma fumaça do chão, irmão, é tudo golpe do pessoal do multimídia, viu? Eles que colocam uns tubinhos de fumaça, de gelo seco. Aí, aquilo ali não é a glória de Deus, não, gente. Aquilo ali é um efeito especial para dar um clima para a cena. Se você quiser ver a glória de Deus, olhe para Jesus. Porque Jesus é a perfeita manifestação da glória de Deus. Amém, irmão? Então, nós vimos a sua glória. E um versículo anterior que eu pulei aqui, cheio de graça e de verdade. Jesus se manifestou com graça. Só de Jesus ter encarnado, gente, já é sinal da graça de Deus. Porque você conhece Filipenses capítulo 2, que diz que o nosso pensamento, o nosso procedimento, nós devemos ser igual a Jesus, que mesmo sendo Deus, não levou em consideração o fato de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo e veio até nós, humilhou-se, né? Deixou a sua glória, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Lá em Filipenses capítulo 2 diz isso.
A gente não tem tempo para tentar imaginar uma situação dessa, mas eu tenho uma ilustração. Deus deixando a sua glória para virar um ser humano na barriga da mãe dele, e Maria, para salvar Maria e os descendentes dela e os descendentes de Eva, toda a humanidade. Sempre que eu penso nisso, sabe o que eu penso, irmão? Você vai achar até meio esquisito, mas enfim, vai dar um choque em você. Imagina que você amasse as minhocas, né? Aquela coisinha que não tem pé nem cabeça. E se tem, você não sabe que lado que está. Né? Não tem osso, não tem coração, não tem articulação, é uma tripinha andando. Mas você ama as minhocas. Você quer salvar as minhocas. Mas você não, você tem cabeça, você tem olho, você tem ouvido, você tem altura, você tem poder. Você pisar, você esmaga a minhoca, você tem mão, você tem habilidade. Você, comparado com a minhoca, você é a pessoa mais poderosa do mundo. Mas você ama a minhoca. E alguém precisa morrer no lugar da minhoca. E aí você fala, eu vou. Aí você vira uma minhoca. Já imaginou você uma minhoca? No meio da terra, úmida? Para salvar a minhoca? A comparação é meio tosca, mas é só para você entender mais ou menos o que Deus fez por nós. Ele deixou a sua glória para ir parar na barriga de Maria. Ficar limitado a um corpo. E sabe por que ele fez isso? Por causa da sua graça. E o seu amor, né? O amor de Deus movimenta. Ele nos deu o que nós não merecíamos. Isso é graça de Deus. Isso é presente de Deus para nós. Então, quando João fala, vimos a sua glória cheio de graça, ele está dizendo, eu vi a glória de Deus que resume o ministério do Senhor Jesus Cristo. Gente, quando Jesus veio ao mundo, que ele viu esse mundo perdido, ele podia dar um sopro e já acabar com tudo. Falou, misericórdia, vou voltar para o céu. Quanta maldade, quanta incredulidade. E aí ele dava um sopro, morria todo mundo, e ele voltava para o céu. Mas ele fez isso? Não. Ele viveu aqui 33 anos para mostrar como deve ser um filho de Deus. Isso é graça, entre outras coisas. E verdade. O que é a verdade? Verdade é a revelação perfeita da realidade de Deus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus, porque ele é a perfeita revelação de Deus, é a verdade de Deus, nesse mundo de verdades relativas. Então, na religiosidade a gente encontra dois extremos. Às vezes você encontra a verdade, mas não tem graça. Isso é legalismo. O pessoal tão firme ali na verdade, não, assim, aí não tem graça. Jesus é um Deus gracioso. E às vezes você encontra graça sem verdade. É muita graça. Isso vira o quê? Permissividade. Não, Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou. Pera, você está esquecendo a verdade. Isso é permissividade. E o contrário, repito, não, porque a Bíblia diz isso, porque tem que ser assim, olho no olho, dente por dente, escreveu, não leu. Aí você falou, é verdade, mas está faltando graça. Não, eu tenho que falar, eu conheço um irmão que fala o seguinte, eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu falo, irmão, você está esquecendo de um detalhe. Às vezes a gente fala a coisa certa do jeito errado. Sobrou verdade. Faltou graça. Quem está entendendo diz amém aí antes que vocês desistam de olhar para mim. O exemplo disso é a mulher adúltera em João capítulo 8, né? Pecou, era pecado. A lei dizia, apedreja. Jesus falou, pode apedrejar, começa porque não tem pecado nenhum. Não tinha ninguém. Jesus agiu com graça quando não condenou ela. Mas agiu com verdade quando diz, vai, não peques mais. Jesus é assim, cheio de graça e de verdade. Irmãos, como igreja a gente possa ser como Jesus. Acolher com graça todo tipo de gente. Todo tipo de realidade. Mas ensinar a verdade. Porque Deus nos ama e Deus te ama do jeito que você é. Mas ele não se satisfaz em deixar você desse jeito.
Ele quer você parecido com Jesus. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus nos abençoe. Isso fortaleça a nossa fé. Amém? Glória a Deus.